a sua empresa ela precisa aparecer, mas ela precisa aparecer de forma estratégica e Perfeito. precisa trazer uma boa experiência para o cliente. Show Por de bola. quê? Se a sua empresa aparece de uma forma que o cliente não gostou, que gerou uma mal experiência no cliente, ele não vai olhar a tua empresa. Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla, sou especialista em marketing de conteúdo. Eu sou o Fábio Calazans, sou especialista em micro e pequenos negócios. E aí, pessoal, a gente passou um tempo, né, Fábio? Meio que sem produzir os PFcasts. E Fábio vai justificar agora o motivo. A gente parou porque a gente quis, porque assim, a gente não é obrigada a nada, sabe? Quando a gente quer parar, a gente para, quando a gente quer voltar, a gente volta de novo. E é isso aí. É não, Tema. pessoal, é não. Tô brincando. A gente parou porque o nosso podcast ele funcionava no escritório, em nossa residência, e a gente decidiu transferir o escritório, transferir o podcast para o escritório da empresa. Porque como a gente está o dia todo na empresa, em uma das empresas, então fica mais fácil para a gente gravar. Já está na empresa, já está todo mundo por aqui, se reúne, já vem de casa preparado e grava aqui, já fica por aqui e é isso. Foi por causa A praticidade, dessa né? logística aí, né, de transferir o podcast do escritório para a empresa, que demorou algumas semanas aí, mas estamos de volta e agora, todas as semanas, né, a gente vai estar aí com um episódio novo do podcast PFcast. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, né, pessoal? Em Vale quais relembrar. plataformas? As diversas plataformas aí. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, para quem quiser nos ver ao vivo, né? Qual a do iTunes. iTunes? E em breve e nas mais diversas plataformas aí disponíveis. E hoje vamos falar sobre os 5 pilares do sucesso empresarial, né, Fábio? Quais são esses pilares aí para as pessoas alavancar a empresa e obter sucesso? É isso mesmo, Érica. Existem 5 pilares que, empresário, comandante, se você trabalhar aí na sua empresa, a probabilidade de você dar muito certo como empresário, a probabilidade da sua empresa funcionar redondinha, de as coisas acontecerem de verdade e a sua empresa ir para um outro nível é muito maior. Eu não vou revelar agora os 5 pilares, só para você que vai ficar até o final desse podcast é que vai conhecer aí os 5 pilares, tá? Eu vou falar sobre cada um deles, mas eu costumo associar os pilares aos 5 dedos da nossa mão e aí vocês vão acompanhando, beleza? O último pilar é o pilar mais importante, então não sai desse podcast. E aí, Fábio, vamos dar início, né, sobre o primeiro pilar, o pilar que você julga mais importante. Eu acho que seria por essa ordem, não? Não, o Não. pilar que seria fundamental para começar a organizar a casa, digamos assim, né? Sim, 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 sim. Então, qual é esse primeiro pilar? O primeiro pilar, eu associo ele ao dedo polegar, tá? É o pilar da identidade. Então, assim, quando a gente fala em identidade empresarial, a gente está falando em cultura organizacional. E aí eu pergunto para você, comandante, a sua empresa, ela tem uma identidade única? Ela tem uma cultura organizacional direcionada? Porque, assim, a cultura organizacional, para quem não sabe, tá? Ela já existe, já tem uma cultura aí estabelecida na sua empresa, mas você precisa entender um pouco sobre o que é cultura organizacional para direcionar essa cultura para uma cultura de resultado e uma cultura de aprendizagem, uma cultura em que as pessoas batem as metas todos os meses, uma cultura em que não existe a rádio peão, né? Você sabe o que é rádio peão? Não, eu suponho, né? A Rádio Peão, ela se forma na empresa quando os colaboradores não estão alinhados, né, com a causa da empresa e aí ficam sempre de mimimi, né? Um jogando conversinha para outro, então você estabelece ali uma regra, ninguém cumpre, né? E você vai tentar, o dono vai tentar impor ali uma ideia nova, um projeto novo, ninguém segue, e aí ficam de brincadeira, ficam de fuxico, sabe?
Quem for aqui do Nordeste vai entender o que é fuxico. E aí, nada dá certo. Por quê? Porque tem a rádio peão, tem aquele leva e traz. Então, a ideia é que quando você estruturar direcionar uma cultura organizacional na sua empresa, que essas coisas acabem. O natural é que essas coisas parem de acontecer. Então, Você fala direcionar porque, na verdade, já existe uma cultura, né, pré-estabelecida. Ela só pode não estar de acordo com o que você deseja, com o que você almeja, né? Todos nós trazemos culturas, né? Seja da família, de amigos. Então, todo mundo traz consigo uma cultura, né? E aí, muitas vezes, diversas culturas, que dentro da empresa a gente tem várias pessoas, né? E aí as culturas, elas não se batem, por isso precisa ser direcionada, né? Isso. isso, eu costumo dizer sempre que onde existe relações humanas, onde existe um grupo ali se relacionando, vai se estabelecer uma cultura. Por exemplo, na tua família, na tua casa, tem uma cultura. Na escola, também tem uma cultura. No seu grupinho de amigos, né? Eu acho que todo mundo tem ali um grupo de amigos, né? Que a gente chamava de tribo. Cada um tem sua tribo. E em cada tribo vai ter uma cultura. Então, assim, você não se comportava ou não se comporta em casa, na escola, da mesma forma que você se comporta em casa. Você não se comporta na rodinha de amigos da mesma forma que você se comporta na escola ou em casa. Então, você fala coisas diferentes, você age de forma diferente em cada um dos ambientes. Na empresa não pode ser diferente. Então, a empresa ela precisa ter uma cultura e dentro da empresa a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de tomar decisões, de resolver problemas tem que ser diferentes desses outros ambientes. Então, entenda que cada lugar desse pelo qual as pessoas passam, ela vai adquirindo manias, adquirindo costumes, adquirindo vícios que na sua empresa precisa ser tratado. Quando o indivíduo ele vai chegar na sua empresa, muitas vezes já é ali o último lugar, o último ambiente, digamos, que ele vai conviver, porque muito provavelmente ele já passou por rodinhas de amigo, ele já passou pela escola, ele já passou por igreja, ele já passou, obviamente, da família, pode ser que esteja morando sozinho ou está formando uma nova família, mas ele já passou por essa instituição também chamada família, que é a mais importante, né? É a base dele. E assim, eu costumo dizer que a família ela falha no papel de educar. A igreja ela também falha no papel de educar. A escola também falha no papel de educar. E aí esse indivíduo ele vem para onde? Para a nossa empresa. Por isso que eu digo que o empresário ele também tem o papel de educar os colaboradores quando eles chegam na sua empresa. Por quê? Porque esses colaboradores, as outras instituições atrás, elas falharam de certa forma. E aí o cara vem cheio de vícios para a tua empresa. Ele vem com a cultura distorcida muitas vezes e é na sua empresa que ele vai aprender uma cultura nova. Ele vai aprender que tem regras, ele vai precisar cumprir horários, ele vai precisar entregar resultados, vai ser cobrado coisa que lá atrás ele não foi tão cobrado, tá? As pessoas não estão muito acostumadas a viver sob pressão, as pessoas elas hoje se frustram, né, com uma grande facilidade. Quando eu dava aula, uma coisa que eu puxava sempre dos alunos é que eu não gostava quando eles atrasavam. Então eu dava ali 5 minutos de tolerância e ficava na porta esperando. Depois dos meus 5 minutos, ninguém mais entrava, tá? E aí os alunos eles se frustravam com muita facilidade. E aí iam procurar direção, pais, vinham me reclamar, mas a minha postura eu nunca mudei. Outra coisa, antigamente, ao menos na minha época de escola, e foi na faculdade assim também, quando eu fazia uma prova em uma disciplina que eu tinha muita dificuldade e tirava nota baixa, o que é que eu pensava? Poxa, eu preciso estudar um pouco mais, né? Não é o natural. Se eu tirei nota baixa em uma prova, vou precisar estudar mais. Hoje a posição mudou, né? Se a prova, se você tirou nota baixa em uma prova, se o aluno tira nota baixa em uma prova,
a posição dele é vir atacar o professor dizendo que a prova estava muito difícil. Então veja como os valores se inverteram, né? Então eu lembro até de uma passagem na faculdade que de uma disciplina, logo no início, no primeiro período, eu fiz química, para quem não sabe, tem uma matéria chamada Fundamentos da Matemática. É uma disciplina que é base para você entrar nos cálculos. É uma disciplina, digamos assim, que é uma revisão de tudo que você viu no ensino médio de forma mais reforçada, porque ali vai entrar alguns tópicos que já é do cálculo, né? E aí, cara, nessa disciplina, na minha primeira prova, eu tirei 2 pontos. Na segunda prova, tirei 1. Na terceira prova, tirei 2,5, alguma coisa assim. E aí, eu cheguei para a professora e falei, professora, não tem condições, eu estou estudando igual um louco e tirei apenas 2,5 nessa prova, tem alguma coisa errada. E, tipo, a média da turma foi essa, tá? Não era que eu estava muito atrás da galera, não. A média da turma tinha sido essa. E aí eu virei para a professora Vanessa, o nome dela, lembro como se fosse hoje. E aí eu fui reclamar, eu disse, ó, não tem como, eu estudei que só um infeliz e tirei apenas 2,5, a senhora vai ter que baixar o nível dessa prova aí. Aí ela olhou para minha cara e disse, não, Fábio, tá errado. Não é a gente que tem que baixar o nosso nível, é você que tem que aumentar o seu nível. Então veja a diferença de perspectiva, ao menos da época que eu estudei para a época que eu dei aula, tá? Então, assim, eu sou de uma época em que o aluno, as pessoas precisavam se esforçar, o aluno precisava aumentar o seu nível e não a instituição de ensino baixar o nível dela. Foi assim foi Universidade Federal, não sei como é que funciona nas particulares, né? Mas assim, foi muito puxado. Essa disciplina eu perdi ela, eu não consegui passar de primeira. E assim, eu estudei pra caramba. Repeti aí no próximo semestre eu passei, mas assim, foi ralado. Então é isso. As instituições falham. E aí, quando essas pessoas elas vêm para sua empresa, você vai precisar reeducar. E a cultura organizacional é que vai fazer com que essas pessoas sejam inseridas na sua empresa. Quando chega um colaborador novo e ele vê que existe uma maneira de se fazer as coisas ali na sua empresa, obviamente que ele vai ter que se enquadrar nessa maneira de fazer as coisas, nessa maneira de resolver os problemas, de reagir, nessa maneira de produzir, né, de entregar resultados, porque ou ele se insere ou ele vai ser mandado embora. Óbvio que vai ser dado as oportunidades, né? Vai ser feito alinhamentos, vai ser feito todo um treinamento, mas se ele não se enquadrar, ele vai embora. A diferença é que é o seguinte, muitas vezes a família ela não pode demitir o cara. Não pode mandar, a família não pode mandar o filho embora. Pode, diretor, Bob Esponja? Não pode. A igreja não manda ninguém embora. Ao menos eu nunca vi nenhuma igreja expulsar um fiel. A escola até pode expulsar, mas assim, você tem que São em ter casos extremos, né? pintado e bordado. Mas a empresa pode. Então, ou o cara se adequa, ou o cara entra no jogo da sua empresa, meu amigo, ou ele vai embora. E aí você tem 90 dias para perceber isso. Caso contrário, você vai estar contratando um péssimo colaborador. Então, assim, a cultura organizacional, como eu venho dizendo, ela condiciona o comportamento dos colaboradores dentro da empresa, dentro da organização. Por isso que é importante você estruturar ali uma cultura organizacional orientada para o resultado e para a aprendizagem. E aí, quando a gente fala de identidade, a gente lembra de cultura organizacional, por quê? Porque é a cultura que dá uma identidade para a empresa. E, pessoal, por que eu associo identidade e cultura organizacional ao dedo polegar? Não é o dedo polegar que vai em tudo que é documentação, né, de identificação. Antigamente, quando a gente não Sim. sabia, não, muita gente antigamente não sabia assinar. E aí, qual é o dedo que eles usavam? O dedo polegar. Mas até hoje é usado, né? Das Isso, em pessoas que bancos, em não. locais que precisa de assinatura e o cara não sabe assinar, o cara usa o polegar. Então, por isso que eu associo cultura organizacional ao dedo polegar. Beleza? Então, primeiro pilar, cultura organizacional. Se a sua empresa não tem, aliás, já tem,
só falta direcionar. Então, se você ainda não direcionou, não aplica esses conhecimentos na sua empresa, corra atrás e passe a direcionar a cultura da sua empresa. Cultura organizacional, Érica, não é opcional. Ela já está estabelecida aí na sua empresa. O que você precisa fazer é direcionar, beleza? Show de bola. É muito importante você fazer esse direcionamento, né? Para que a empresa cresça, evolua e alcance outros patamares. Tem uma frase que você diz bastante, né, nas suas palestras, que é o que te fez chegar aqui não é o que vai te fazer chegar a outro nível, né? Então é muito importante que a gente trabalhe esses pontos, esses pilares, para que a empresa realmente chegue de nível e aumente de nível e não fique naquela perspectiva de que, eu cresci assim, é assim que vai continuar. Porque aí a gente não vai ter um direcionamento, não vai ter um crescimento tão bom e talvez fique até estacionado, na verdade, né? E aí, qual que é o segundo pilar aí para estabelecer uma empresa de sucesso, para ter sucesso na empresa? O segundo pilar, Érica, ele diz muito respeito à direção da sua empresa. Que rumo a sua empresa está tomando? E aí eu sempre pergunto aos comandantes o seguinte: comandante, você sabe onde você quer estar com a sua empresa daqui a 5 anos? Você já parou para vislumbrar onde é que você quer chegar com a sua empresa? Se você não fez isso, cara, pode ter certeza que a sua empresa ela é uma organização ao léu, né? É aquela coisa, A vida me deixa a levar. vida me levar, a vida leva eu. Só que esse deixa a vida me levar, você pode estar indo para um lugar que não seja tão confortável. De repente a sua empresa estagnou no tempo e ela pode estar se encaminhando para uma falência. Então, assim, você precisa ter um direcionamento. Qual é o dedo da mão que dá a direção? É o dedo de seta, né? É o indicador. Então, o nosso segundo pilar é a direção. Em uma empresa, e o dedo associado é o indicador, certo? Então, sempre que vocês olharem para suas mãos, sempre associe aos 5 pilares do sucesso empresarial, beleza? Identidade, polegar, que é cultura organizacional, e o indicador é a direção, é o planejamento estratégico. Comandante, você já fez um planejamento estratégico na sua empresa? O que seria, Fábio, então, um planejamento estratégico? Seria um plano, né? Você tem um plano claro de onde quer chegar. Geralmente, no final do ano, algumas empresas, alguns empresários sentam e passam ali 1, 2 dias com a equipe planejando tudo que vai acontecer no próximo ano. Então é aí onde você vai fazer uma projeção de crescimento. Inclusive, é um bom período para dar início, né? Estamos no Exatamente. fim do ano aí, Exatamente. já tem Então, que começar o planejamento para 2024. isso mesmo. Não senta sozinho, tá? Porque você sozinho, um empresário, não é ninguém. Você precisa da sua equipe para fazer o planejamento estratégico. E no planejamento estratégico você vai definir qual a porcentagem que eu quero crescer próximo ano, né? Quais os valores que eu quero faturar mês a mês, quais as estratégias de marketing que a gente vai usar para atingir, né, esse novo faturamento, quanto é que a gente, obviamente, vai crescer, o time que precisa estar comigo para que eu consiga alcançar esses objetivos. Então é isso. Vai bolar um plano. Agora sim, esse plano ele precisa ser cristalino. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar e precisa passar isso para os seus colaboradores. Mas aí, no caso, Fábio, na prática mesmo, você senta de primeira com os seus funcionários ou você já começa pré-estabelecendo e colocando sugestões ali, e depois você vai com o funcionário, pega a sugestão, vê os palpites e vê como pode agregar, ou já de primeira você senta na mesa com o funcionário e bora lá, de cara, bora montar o planejamento para 2024. Olha, eu Porque sei. assim, eu acredito que tem. O questionamento é, porque eu acredito que tem direcionamentos que eles vão partir, eles vão precisar realmente partir do empresário, né? Então, se você sentar para montar um plano estratégico, por exemplo, com um funcionário que não entende, que, por exemplo, às vezes não faz nem estratégias para o próprio crescimento, que é muito importante, né? A gente também fazer estratégia para os nossos crescimentos. Como é que ele vai ter um direcionamento para estabelecer
uma estratégia junto à empresa sem um direcionamento, assim, na lata? Então vamos lá, deixa eu ver se consigo responder a sua pergunta, que foi muito extensa. Mas olha só, primeiro, tem dois caminhos aí. Se é a primeira vez que você vai sentar para estabelecer ali um planejamento estratégico, óbvio, primeira vez, tá? Eu nunca fiz, vou fazer agora. Então você vai ter que Isso. sentar, você e o seu sócio, caso você tenha sócio, se não tiver sócio, só você. Você senta, obviamente vai dar os direcionamentos que você quer que a sua empresa tome ali, tá? O que você sonhou ou o que você almeja para sua empresa. E esses direcionamentos você vai sentar com os seus colaboradores e vai discutir com eles, tá? Não adianta muitas vezes você impor, né? Sim, Ah, sim. eu vi que eu quero crescer ano que vem em 50%. Tá, mas lembra da Meta Smart? A Sim. gente já tem podcast aqui onde eu falei da Meta Smart, tá, pessoal? Quem não lembra da Meta Smart, dá uma procurada aí nos podcasts. Mas eu não lembro o número do podcast, Vamos deixar o link aqui para tá? vocês darem Então, uma assim, olhada. não adianta você colocar uma meta que não seja smart, mas digamos que você quer crescer 50%. Tá, você quer crescer, mas você sabe se realmente você tem condições de crescer 50%. Por isso que mesmo depois de você ter colocado, vislumbrado ali o que você quer para sua empresa daqui a 5 anos, daqui a um ano, o ano que vem, você vai precisar sentar com a sua equipe, colocar tudo isso na mesa e avaliar junto com a sua equipe para ver se dá realmente para fazer. Certo? Beleza. Agora, o outro cenário é, digamos que você já vem ano após ano fazendo planejamentos estratégicos. Todo ano você senta com a sua equipe e faz planejamento estratégico. Né? Todo ano você já tem pé no chão, já conhece os números da sua empresa, já sabe mais ou menos a média de crescimento do seu mercado. E aí você vai sentar com a sua equipe, vai pegar, de repente, o planejamento estratégico do ano passado, o que vocês almejaram ano passado, e vai fazer uma retrospectiva. Vai analisar se realmente vocês conseguiram bater as metas, quanto vocês cresceram nesse período, e vai discutir junto com eles quanto é que vocês podem crescer. Então, veja, um cenário é: eu estou começando sozinho, nunca fiz, eu vou ter que me esforçar, eu e meu sócio, ou eu sozinho, para bolar tudo e expor para os meus colaboradores. O outro cenário é: eu já venho fazendo ano após ano, e aí, em vez de eu expor, de eu colocar tudo e só debater, eu vou construir o próximo ano junto com os meus colaboradores. Deu para entender as duas situações? Sim, Consegui responder? sim. Show de bola. Então é isso. Eu digo sempre, Érica, que se você é empresário, se você não tem nenhuma ambição de crescimento para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida, você não precisa fazer um planejamento estratégico. Agora sim, se você tem ambição, se você quer crescer, você precisa sim fazer um planejamento estratégico. E você não consegue, Érica, uma coisa muito importante, você não consegue fazer um planejamento estratégico, você não consegue crescer se você não tiver dados. Tá aí a importância de você ter controle financeiro, principalmente financeiro, sobre o seu negócio, ter números, ter dados, porque assim, ano após ano você precisa ver ali uma faixa de crescimento, porque a sua empresa precisa crescer. Costumo dizer sempre que, naturalmente, quem não cresce está morrendo. A natureza é assim, meu amigo. Se a sua empresa não está crescendo, a sua empresa está morrendo. Por isso que você precisa vislumbrar sempre o crescimento. Então, assim, é de suma importância que os comandantes que estão nos ouvindo, sim, sentem e façam seus planejamentos estratégicos. Para você ter uma ideia, quando eu estou falando de números, né? Eu tenho números da empresa desde 2017, praticamente no primeiro ano que a empresa surgiu, eu sei quanto é que a gente vem faturando mês após mês. Então, eu sempre faço planejamento estratégico de acordo com o planejamento estratégico do ano passado. Eu sempre faço meus planos baseados no faturamento, na realidade do ano passado. Então, você não consegue fazer um bom planejamento estratégico se você não tiver dados. Por isso, se você não colhe dados na sua empresa, passe a fazer isso. Seja planilha, né, seja sistema, você precisa
saber de tudo que entra e tudo que sai aí na sua empresa. Caso vocês não tenham alguma ferramenta, entre em contato com a gente, que o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos na PEF, Érica, é dar esse tipo de orientação, né? Então entre em contato com a gente, de repente a gente conversa, bate um papo e eu vou mostrar para vocês diversas ferramentas que vocês podem utilizar para isso, certo? Então é isso. O nosso segundo pilar é o pilar do direcionamento, planejamento estratégico. Você precisa fazer, você precisa ter um planejamento estratégico, comandante. Perfeito, Fábio. Colocar a mão na massa mesmo agora, né? Ficou fácil, eu acredito que dê a entender. E aí, qual é o terceiro pilar para a gente alcançar o sucesso aí na empresa? Eu fico sempre reforçando, né? Alcançar o sucesso para que vocês entendam realmente que é um conjunto de coisas que fazem as empresas chegarem ao sucesso. Certo. O terceiro pilar é um dos pilares mais importantes. É o pilar do marketing e comunicação, certo? E aí, qual é o dedo da sua mão que em qualquer lugar do mundo você levantou esse dedo e está comunicado? Qual é esse dedo, Érica? Eu não quero nem. É o dedo maior, né? É o maior de todos. Levantou esse dedo, em qualquer lugar do mundo você está comunicado. Por isso que eu associo sempre o marketing e a comunicação a esse dedo do meio, tá certo? Só que você levantar o dedo dessa forma, Érica, dessa forma aqui, você não agride ninguém, tá? O que agride é você não se conhecer, não saber quem é e não saber para onde você está indo. Aí vai agredir, tá certo? Mas quando você se conhece e sabe para onde você está indo, sabe onde você quer chegar, levantar o dedo da comunicação e do marketing não vai agredir ninguém, tá bom? Então é isso. Comandante, você tem trabalhado o marketing e a comunicação da sua empresa? Érica, existem empresas fascinantes, com produtos belíssimos, fascinantes, com serviços fascinantes, só que elas não sabem se comunicar. Elas não sabem mostrar o seu serviço, o seu produto para o mundo. Enquanto que existem outras empresas que não têm produtos tão bons, não prestam um serviço tão bom, mas elas estão crescendo drasticamente. Por quê? Porque as empresas que prestam bons serviços e bons produtos não sabem se comunicar, não sabem se posicionar no mercado e aí acabam perdendo espaço, muitas vezes acabam quebrando. Quando eu falo de marketing e comunicação, eu estou falando com um especialista aqui, né? Então, assim, você sabe da importância que é para uma empresa ter uma comunicação, conhecer o seu público-alvo. Eu costumo dizer que quando você não conhece o seu público-alvo, você vai estar atirando no escuro. Então, você não consegue bolar nenhuma estratégia de marketing se você não conhecer o seu público-alvo. Então, eu acredito que quando você pega uma empresa nova, uma das primeiras coisas que você deve fazer é tentar descobrir ali, né, no brief, é isso, Na verdade, a quem é o gente público-alvo. precisa conhecer a empresa, né? A identidade da empresa, que a gente precisa saber. Eu trabalho com marketing digital, e aí a gente precisa conhecer a identidade da empresa, que é fundamental para que a gente gere conteúdo e relevante para aquela empresa, mostrando a identidade dela, né? E aí no briefing a gente descobre a identidade e a partir disso a gente vai criando as personas, né? Que a empresa ela fala para mais de um público, são diversos públicos aí, então a gente vai destrinchando quais são as personas mais relevantes para a empresa. E a partir daí a gente gera conteúdos, né, de valor na internet. Mas é muito importante o que você falou, e ter tanto a identidade quanto o planejamento, ele é fundamental para que o seu marketing ele realmente comunique bem, né? Inclusive, você precisa fazer o planejamento de marketing também no planejamento anual, que nem você falou, Isso mesmo. citou atrás, né? E é uma coisa que as pessoas elas não dão tanta importância, né? Hoje em dia parece que fazer marketing é lá postar promoção e não é isso, né? A gente sabe que vai muito além, que o conteúdo que você joga hoje na internet, ele vai entregando durante vários anos e não é o preço ele vai tendo alteração sempre. E os empresários hoje em dia, eles são muito
eu acredito que ainda não caiu tanto a realidade da importância de você realmente fazer um trabalho bem feito com o marketing e a comunicação na sua empresa. Principalmente nos dias de hoje, né? A empresa que ela não se comunica bem através dos canais digitais, elas estão à falência praticamente, porque hoje em dia você depender exclusivamente do comércio e também dos meios de canais tradicionais, não é que eles não tenham relevância, né? Eles são importantes em algumas situações, mas eles não têm o poder de abrangência tão grande quanto os meios digitais. Você concorda comigo, Fábio? Sim, sim, show de bola. Eu costumo E dizer que os meios de marketing tradicionais, que é o quê? Carro de som, rádio, panfletagem, eles TV, né? Mas aí só anuncia em TV as empresas que têm o dinheiro um valor, investimento muito um caixa alto, legal, né? porque os investimentos são altos. Ainda surtem efeito? Surtem em algumas regiões do país, em algumas cidades, né? Ainda surtem bastante efeito. Mas assim, ter o poder de Eu alcançar. acredito que também depende do público, né, para surtir efeito. Por Exatamente. exemplo, se você tiver um público que seja mais o público mais antigo, Um pouco o, mais o idoso, mais né? idoso, é um meio realmente de comunicação em que ele vai surtir o efeito. Por isso que é tão importante a gente saber para quem a gente está falando, né? Isso. Conhecer as nossas personas. E aí, nesses casos que normalmente estão lá no interior, não que tenha. Ô, Eita, diretor, eita, meu Deus, velou tudo aqui. Não tem mais café aqui, cara. Vai, você não avisa. Presta atenção, diretor. Pega um paninho pra gente limpar aqui, por favor, meu filho. Vá. E aí, quando você tem um público mais idoso, os meios tradicionais, eles realmente funcionam bastante, né? Porque o idoso, ele tá mais ali na rádio, ouvindo a sua rádiozinho, na roça. E aí, realmente tem as regiões em que esse meio ele vai ser mais eficaz e o tipo de produto que você também oferece, onde ele vai ser mais eficaz. Por exemplo, um produto digital, um curso, você não vai, em momento algum, anunciar ele em uma rádio, né? Eu acredito que é um meio muito pouco eficaz. O investimento que você poderia estar lá, você deveria estar nos canais digitais. Eu lembrei de um episódio agora, Érica. Desculpa interromper. Guarda aí, não esquece Uhum. não, viu? Uma época dessa, pessoal, tava tentando. Eu queria, na verdade, comprar uma franquia de uma dessas empresas de delivery. Sim. Não lembro o nome da franquia, mas se eu lembrasse também não ia falar. Mas, tipo, a franquia, você poderia comprar a franquia para uma determinada cidade. E aí você ia em cada um dos restaurantes ali da cidade, restaurantes, lanchonetes, né? Esse pessoal que vende comida, era um aplicativo específico para Sim. donos de comidas, né? E aí, tipo o iFood. Só que Sim. ele é um aplicativo menor e mais regional, né? E aí, Uhum. tipo, se eu comprasse aqui na cidade, ia ficar só eu aqui na cidade. Entendi. E aí, durante ali um momento de negociação, né, que o pessoal está fazendo demonstração do aplicativo, tal, eu fiz uma pergunta que foi, cara, a minha cidade é razoavelmente pequena, na hora de divulgar, será que não seria interessante eu divulgar também em carro de som, na rádio local, panfletagem? Aí o cara olhou assim para mim e disse, Fábio, cara, não dá muito certo. Sabe por quê? Aí eu disse, por quê? Ele disse, é porque é o seguinte, o nosso marketing hoje, 100% da nossa verba é no marketing digital. Porque a gente sabe os horários estratégicos em que as pessoas mais compram, a gente conhece o nosso público, a gente consegue direcionar o nosso marketing, né, o nosso criativo, a nossa arte, para esse público, nosso comprador, e ainda tem outra. Como a gente trabalha com aplicativo, o cara, quando vê o nosso criativo no celular dele, ele vai lá e clica e já vai para o aplicativo, já baixa o aplicativo, já tem um desconto na primeira vez que ele baixa, já faz o pedido dali mesmo. É muito diferente se, por exemplo, a gente anunciar na rádio. O cara vai ouvir o nome do aplicativo, mas quando é que ele vai lembrar de ir lá e baixar, É a né? praticidade, né? Isso. O cara vai ver o panfleto, mas aí
vai ter o trabalho de apontar para o QR Code de repente. O cara vai ouvir no carro de som, mas o cara não vai imediatamente entrar. Então, o mais efetivo é o marketing, por isso que a gente vai o marketing digital, né? Então, por isso que a gente precisa, como você estava dizendo, analisar caso a caso, né? Que tipo de negócio você tem, né? Então, qual o seu público? Opa, definir essas duas coisas, né? Junto com as metas, junto com o planejamento, com a identidade da empresa, aí você sim vai direcionar o teu marketing, a tua verba de marketing. Por isso que é muito importante você ter como empresário, né, a sua cultura organizacional e ter o seu planejamento, porque tudo isso vai ajudar, inclusive quando você contratar a empresa da Érica para fazer o seu marketing. É muito comum a gente querer hoje, nos dias de hoje, praticidade, né? Todos nós procuramos praticidade, mas na hora da gente mostrar a nossa empresa, a gente quer dificultar a vida do nosso cliente, e aí fica. É um mistériozinho, né? Ao invés de você realmente gerar praticidade nas plataformas que aquela pessoa usa, muitas vezes as pessoas até usam o Instagram de uma forma, digamos que relevante, né? Talvez não seja uma forma estratégica, mas usa uma forma relevante e tem uma audiência bacana, mas peca na hora de responder, peca no atraso, peca na forma, não disponibiliza entrega. Então, isso tudo vai dificultando realmente a vida do teu cliente e vai fazendo você não estar crescendo, né? Principalmente nesses meios digitais. Mas é isso, existem diversos tipos de especialistas que muitas vezes a gente sabe que a vida do empresário ela é muito corrida, e aí existem realmente especialistas que vão trabalhar esse marketing de forma estratégica, de forma planejada, caso você não tenha tempo, né? Inclusive, faço parte aí desse grupo. Já tá vendendo seu peixe, né? Então, pessoal, olha só. Eu digo sempre, empresário, é o seguinte: existe um aparelhozinho que todo mundo tem um, muitas vezes mais de um, que, cara, se a sua empresa não aparecer nesse aparelho, pode ter certeza que a sua empresa vai ficar obsoleta. Alguém pode dizer o Obsoleta, eu que é acertei isso? essa palavra. Obsoleta. Obsoleta, obsoleta, obsoleta. O diretor, não corte não, pode ter essa parada. Enfim, Cara, se a sua empresa não aparecer nesse aparelhozinho, a sua empresa vai ficar para trás. Por quê? O que acontece, Érica? A sua empresa precisa aparecer onde a atenção das pessoas está voltada. E a atenção das pessoas hoje está voltada quase que 24 horas por dia nesse danado desse aparelho chamado telefone celular, smartphone. Então, muitas vezes o cara já dorme com o celular do lado, acorda do celular com o celular do lado, o cara faz as refeições olhando no celular. Então, você vai dirigir com a sua família, você olha, digamos que você está dirigindo com a sua família, Érica, você olha para trás, cara, o seu esposo do lado está no celular, os seus filhos atrás estão no celular. E muitas vezes Vale. você que deveria estar dirigindo está com a atenção do celular. Então quem é que vai prestar atenção em um danado de um outdoor, por exemplo? Eu tiro como exemplo, esses dias eu fui pagar uma conta na casa lotérica. Outra coisa, né, que vai ficar para trás, né, eu acho que lotérica, porque assim, a tendência é cada vez mais você pagar suas contas Os bancos pelo celular, né, digitais, pelos né? bancos digitais, é mais cômodo, é mais prático. Então, mas algumas coisas a gente ainda tem que resolver lá. E aí eu fui. Chegando lá, eu percebi que tem uma TV enorme. Deve ter umas 60 polegadas aquela TV, onde fica passando informações da casa lotérica e alguns comerciantes também anunciam naquele espaço, pelo fato de a casa lotérica ser ainda aqui no nosso interior um local muito movimentado. Então tem uma fila enorme, por exemplo, né, no momento que eu fui, e tem uma TV lá passando anúncios, inclusive eu já anunciei dessa forma, não anuncio mais. Tinha lá a TV passando esses anúncios e tal, e aí eu comecei a observar. Tinha nada, umas 30 pessoas na fila. Pessoal, eu deveria ter tirado uma foto, tá? E da próxima eu tiro. Para trazer como prova. Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar
a cobra, né? Não o pau. Tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Você mata a cobra e mostra o pau e a cobra, né? Então, assim, eu vou tirar essa foto, de repente, em uma outra ocasião e trago. Mas, pessoal, ninguém dessas 30 pessoas que estavam na fila, ninguém, absolutamente ninguém, estava olhando para a TV, a não ser eu que estava ali estudando o comportamento das pessoas. Todo mundo estava ou um conversando com o outro ou olhando no celular. A maioria olhando no celular. Então, assim, cara, você precisa é, decidir bem onde você está investindo o seu dinheiro de marketing, tá bom? Para não perder dinheiro, cara, para não queimar dinheiro. Vale também ressaltar, Fábio, você citou atrás que as pessoas vivem no celular, né? Acorda no celular, dorme no celular, come no celular, dirige no celular, enfim. Mas é muito importante ressaltar que as pessoas elas estão no celular, na maioria das vezes, né, em uma forma de entretenimento. É uma forma de você distrair, às vezes você está com a cabeça cheia e você vai ali para o celular, vai para as redes sociais, que é uma coisa muito comum, né? Hoje em dia você perder muito tempo nas suas redes sociais. E aí a sua empresa ela precisa aparecer, mas ela precisa aparecer de forma estratégica e Perfeito. precisa trazer uma boa experiência para o cliente. Show Por de bola. quê? Se a sua empresa aparece de uma forma que o cliente não gostou, que gerou uma mal experiência no cliente, ele não vai olhar a tua empresa. Consequentemente, você vai estar perdendo dinheiro. É por isso que muitas vezes, quando você vai falar que hoje o caminho é o marketing digital, muitos empresários defendem que não é, porque não vê resultado. Mas eles não param para pensar, poxa, como é que eu estou entregando o meu conteúdo? Qual a forma que eu estou fazendo o meu conteúdo? Qual a experiência que o meu cliente, a minha persona, quando vê o meu conteúdo, ela tem? Então, esses questionamentos eles não fazem. Por quê? Porque eles querem jogar os conteúdos na rede de qualquer jeito, e não é assim que funciona, né? Pegando. Hoje em dia você precisa realmente criar conexões. A gente foi para um evento, né, semana passada, que tocou muito nisso, né? Sobre você criar conexões com as pessoas e não simplesmente só querer vender, 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 vender. Que é muito o que você vê nas redes sociais, as pessoas querendo vender, 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 pensando que ali é um cameio de uma panfletagem para você estar só jogando oferta, 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 né? O Instagram do cara parece aquela parte do jornal. Como é o nome? Tem uma parte do jornal que é só anúncios, né? O pessoal Sim, alugando casa, vendendo casa. Tem um isso. nomezinho, manchete? Não. Não é Não, manchete, não. Tem um nomezinho ali do jornal. Como isso. a gente não é mais muito ligado a jornal, nem lembro mais esse nome. Eu Mas, nem acompanhei assim mas a assim, Érica, eu época vou do deixar você jornal. finalizar o seu raciocínio para implementar. Fala. Mas assim, é praticamente isso, né? Que às vezes você não vê o resultado no meio do marketing digital porque você não está sendo eficaz na sua produção de conteúdo. Você não está estudando a sua persona, você não está direcionando o seu conteúdo, não está criando conexões com os seus clientes, não está se importando, você só está se preocupando em vender. Então, quem só se preocupa em receber normalmente não recebe, né? A gente precisa primeiro entregar, entregar, entregar e através disso o cliente ele meio que retribui, né? Fica aquela gratidão meia, ele não vai chegar a dizer a você, eu te agradeço pelo conteúdo, não. Mas ele vai sentir aquela vontade de retribuir pelo tanto que você gera para ele, pelo quão relevante você é, o quanto o seu perfil ajuda, agrega. Então, é muito importante a gente tirar essa distorção, né, de que a sua empresa está na rede social, é a sua empresa está panfletando, né, jogando anúncios ali ao Léo Promoção o tempo todo. Show de bola. Pegando essa linha de raciocínio seu, de interagir, de passar conteúdo de valor para o seu público, eu lembro do evento que a gente foi semana passada e um dos palestrantes, o cara é muito ninja. Veja só qual a ideia do cara. O cara criou uma comunidade de maconheiros, tá? É uma comunidade que fala só sobre cannabis sativa, só sobre maconha. E aí ele está criando uma base enorme, já tem quase 1 milhão de participantes ali no ambiente, na plataforma que ele criou. E ele fica nutrindo esse pessoal com Com informações, com informações. dicas,
com sacadas desse mundo, tá? Tipo, ele tem uma despesa mensal para isso, tem uma equipe que trabalha nisso. Sim. E hoje ele não ganha nada, ele está só nutrindo, mas ele está com a visão lá na frente, porque ele falou, cara, que a maconha será legalizada aqui no Brasil, isso é fato, né? vai ser legalizado. A gente só não sabe quando, mas que vai ser, e está próximo. Então veja Quando só eu como for o cara ver o meu produto, eu já tenho uma então veja comunidade, só né? como o cara pensa lá na frente. Ele já criou uma comunidade de maconheiros visando vender maconha quando a maconha for liberada, meu irmão. O cara é um ninja. Então, assim, é dessa forma que a gente deve pensar. Você não pode só jogar conhecimento ao léu, né? Ou tentar só panfletar para o seu público, porque você vai encher o pessoal de ofertas. Ninguém quer ver só ofertas. Tem que ter direcionamento, né? Eu costumo dizer que eu acho que todo mundo passa por essa experiência, mas quando você está aqui rodando ou é rolando que fala o feed lá do Instagram. Eu falo rolando. Rolando, quando você está ali rolando o feed do Instagram, cara, quando você vê e percebe que alguma coisa é anúncio, você nem dá importância, você passa mais rápido. Só realmente quando é uma coisa Uma coisa muito que lhe interessa, relevante, né? Tipo isso, para assim, você. cara, tanto é que os anúncios que mais performam, né? A gente percebe que os anúncios que mais performam são os anúncios que não Não parecem parecem anúncios. anúncios. Então, já vai uma dica aí para quem vai anunciar. Quer se sair bem, faça anúncio que não parece anúncio, tá? E voltando lá atrás também, quando você falou quando a gente falou que todo mundo vai para a internet procurar alguma coisa em específico, entra nas redes, né, para procurar alguma coisa específica, as pessoas entram na internet para fazer três coisas: ou para se informar, ou para se entreter, ou para se comunicar, tá? Para interagir. Então é uma dessas três formas: ou se informar, ou se entreter, ou se comunicar. E aí, sabendo disso, você precisa, né, escolher. Isso lhe ajuda muitas vezes até para escolher em que plataforma você vai estar anunciando o seu produto. Porque tem produtos, por exemplo, que não fazem sentido você anunciar no Instagram. Sim. Tem produtos e serviços que não faz sentido você anunciar no Google, no LinkedIn, em qualquer outra plataforma. Então, assim, sabendo dessas informações, estudando um pouco, bolando ali uma estratégia antes de sair postando qualquer coisa, é muito mais interessante, porque você vai evitar de queimar dinheiro. Porque o que eu conheço de empresários que pararam de anunciar, pararam de investir em agência ou cortaram relação com agências porque diziam que não tinham resultado. Mas, tipo, muitas vezes o cara não fez um estudo prévio do seu público, não fazendo um estudo prévio do seu público, ele não sabe em quais canais os seus públicos vai estar, ele não sabe como é que ele vai se comunicar com esse público, a comunicação está errada, está tudo errado, então é óbvio que ele não vai ter E resultado. muitas vezes também, Fábio, tem casos de que os empresários eles acham que a rede social ela tem uma entrega imediata, né? E aí Pensam não que é mágica, né? pensam Que que é vai mágica, anunciar, vai ele começar a vai vender igual anunciar antigamente. e o faturamento da empresa dá, mas eu fiz a campanha, o faturamento da empresa tem que bombar. Muitas E vezes o não cara é tá com a corda no assim. pescoço, né? Aí E decide anunciar pensando acha que que a internet vai ela vai salvar. resolver todos os problemas e vai salvar. A internet ela você faz uma construção, né? Inclusive dentro da sua empresa. Você não precisa construir ali os pilares para chegar no patamar de sucesso. Isso. Na internet funciona do mesmo jeito. Você vai construindo uma base sólida e através dessa base você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aquela base, com certeza, ela vai lhe trazer frutos, né? Então, você querer contratar uma agência, querer contratar um estrategista de conteúdo para querer resultado com 2 meses é uma coisa surreal. Você está sendo irreal com a realidade, né? Então a gente precisa realmente, a rede social é uma coisa que ela vai precisar de tempo para que entenda que você é relevante e a partir daí você consiga abrir outros mares, né? Então você não pode ir para redes sociais querendo que ela seja um canal de emergência. Ah, poxa, eu errei.
sei lá, no planejamento, errei no financeiro, errei em não sei onde, vou para a rede social para ver se eu me salvo. Não dá para você levar assim. São pilares que vai fazer a sua empresa crescer no patamar e não pilares que vai salvar a sua empresa. Por exemplo, eu vou fazer um pilar isolado e eu vou ter a minha empresa salva? Não. Você vai precisar fazer um conjunto de ações para que a sua empresa ela saia do nível que ela está e vá para um outro nível. E do mesmo jeito a gente faz na rede social, né? A gente faz um conjunto de ações para que a sua empresa ela tenha Obrigado, Bob Esponja. para que a sua empresa ela tenha uma relevância e a partir dessa relevância ela vá subindo de nível. Então tem muito isso. Tem de fato pessoas que não estudam, né, que faz apenas digamos que um gerenciamento sem ter uma estratégia por trás e que não vai trazer realmente de fato resultados. Mas tem também empresários que querem levar a que querem usar a rede social como um caminho de emergência, né? Ah, tô sofrendo ali, eu vou para a rede social porque vai resolver meus problemas. E não é assim que funciona, né? A gente precisa realmente fazer uma construção. Show de bola. Agora sim, eu acho que a gente já falou muito de Já marketing, né? é o canal bem. O pilar que a gente mais destrinchou, porque temos aqui um especialista nesse segmento. Eu também gosto muito de falar sobre marketing e comunicação. Eu acho que é um dos principais pilares, Sim. né, para qualquer empresa. Como eu disse, não é mágica, como você mesmo disse também, não é mágica, não vai acontecer de uma hora para outra, tem toda uma construção, tem todo um trabalho. Então, se você está com a corda no pescoço, não adianta você investir o restinho do dinheiro que você tem em marketing, em tráfego pago, seja lá no que for, achando que em 15 dias, em um mês, você vai conseguir um retorno imediato. Não vai, você vai torrar o seu dinheiro, isso é uma construção, tá? Vamos então para o nosso quarto pilar. Só recapitulando, né? Primeiro pilar, identidade, dedo polegar, né? Você sempre vai associar a identidade. Direção é o dedo de seta, é o indicador. E marketing de comunicação é aquele dedo que, se você levantar em qualquer lugar do mundo, vai estar comunicado. Beleza? Então, o nosso quarto pilar, Érica, Do sucesso empresarial, nosso vale quarto pilar ressaltar. do sucesso empresarial é o pilar da liderança e comprometimento. Qual é o dedo da sua mão, Érica, que lembra compromisso, comprometimento? Da aliança. É o dedo da aliança, é o dedo anelar, é o dedo que vai à aliança. Então, todas as vezes que a gente falar de liderança e comprometimento, você vai lembrar agora do dedo anelar. A sua mão nunca teve tanta Relevância e relevância importância. quanto hoje, né? Então, assim, eu digo sempre, cara, empresário, você reclama que seus colaboradores são desengajados, porque, Érica, em todas as palestras que a gente dá, em todos os cursos, conversas com empresários, o que mais aparecem de problemas em relação à empresa é problemas com os colaboradores. É incrível. A galera pode comentar aqui embaixo, mas 90% dos empresários têm problema de engajamento, tem problemas com colaboradores que não fazem o que precisa ser feito, tem problemas de liderança. Então, assim, Lidar com pessoas de uma forma geral, né? o que você mais ouve, a frase que a gente mais ouve é que lidar com pessoas é difícil. Difícil. Realmente é difícil. Por quê? Porque cada mente é um universo, cada pessoa ela pensa diferente, ela faz diferente, de forma diferente, faz a mesma coisa de forma diferente. Então, assim, A gente, inclusive, Fábio, pegando um pouquinho desse trecho, né? No evento que a gente foi semana passada, nós dois assistimos a mesma palestra, né? E aí, quando eu fui falar o que eu entendi, e você foi falar o que você entendeu, a gente percebeu, né? O quão diferente dentro do mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e cada um tem uma percepção diferente, né? Então, pessoas é isso, né? A gente sempre se comporta e tem pensamentos diferentes diante da mesma situação. mas é isso mesmo. A gente, pessoal, vai para eventos com a equipe, a gente tem essa cultura de aprendizagem, então a gente precisa estar participando de eventos e precisa estar levando a equipe. E quando a gente volta no carro, na van, no ônibus, a gente
sempre pede para que cada um anote os pontos, né, as sacadas que tirou ali do evento. E nessa ocasião eu e a Érica tinha assistido a mesma palestra. E foi incrível mesmo, porque mesmo sendo a mesma palestra, cada um chegou em conclusões, tirou sacadas diferentes. E tem até uma analogia, Érica, que a gente fala o seguinte: muitas vezes acontece de duas pessoas irem para a mesma festa, tá? E uma pessoa sair da festa dizendo, Odiando. cara, não, uma pessoa sair da festa dizendo, cara, que festa horrível. Essa foi a pior festa que eu já participei na minha vida. Muita gente feia, tudo caro, uma pessoa empurrando a outra, as músicas não eram músicas boas, a qualidade do som não estava bom, o som estava muito alto, e pode sair a outra pessoa dizendo, nossa, cara, essa foi a melhor festa que eu já participei. Não já aconteceu? Sim, E acontece depende muito sempre. da perspectiva, né? Do Exatamente. que você tá Então, a pessoa que esperando. gostou pode sair dizendo, cara, o som tava estrondoso, é assim que eu gosto de som. Bicho, e tava tão cheio lá que eu beijei umas 10 bocas e não sei nem quem eu beijei. O cara foi só pra curtir. Bicho, as bebidas não tava tão Achei ótimo esse. O cara foi só pra curtir. as bebidas não estavam tão caras. Eu, na verdade, Fábio, eu gastei lá, eu não sei nem quanto eu gastei, não sei quanto eu levei, não sei quanto eu gastei, sei que eu voltei liso e me diverti. Então, veja só, duas pessoas diferentes na mesma festa, no mesmo ambiente e saem com perspectivas diferentes. Tá? Então, assim, Entram com perspectivas diferentes, e né? E saem saem com com perspectivas perspectivas diferentes. diferentes. Então, assim, é isso, comandante. Lidar com pessoas realmente não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não quer lidar com pessoas, não abra uma empresa. Porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Na verdade, eu acredito que hoje lidar com pessoas não se trata nem de uma opção, né? Hoje em dia, obrigatoriamente, você precisa saber lidar com pessoas, independente do Porque você ambiente que lidar você até consigo esteja. mesmo, né? E Sim. você é uma Se pessoa, né, você animal? decidir, se você decidir ser CLT, você vai precisar saber E lidar com pessoas. isso, Se você, a questão é que no formato empresário, né, você vai precisar ser líder. E aí você vai precisar realmente, de fato, estudar bem mais pessoas do que só saber lidar. exatamente. Cara, quando você está no papel de líder, quando você vai liderar, exercer esse pilar da liderança, não é fácil. Você vai lidar com frustrações, você vai lidar com cara feia, você vai lidar com deboche, você vai pedir para o cara fazer as coisas e ele não vai fazer ou não vai fazer da forma que você pediu. Então, assim, você precisa estar preparado. Primeira coisa que eu quero quebrar aqui é que não existe líder nato, tá? Agora você citou uma situação aí, Fábio, que fica muito ligado ao primeiro que você falou, né? A identidade, que é o pedir para mandar e não ser feito. Mas se você resolve o problema de cultura, esse problema automaticamente ele meio que se quebra, né? É por isso que é um Em conjunto. conjunto de Você ações. precisa, como a gente falou aqui atrás, precisa trabalhar os cinco, cara, meio que simultaneamente. E se for para começar, óbvio, tem que começar pela cultura, porque eu costumo dizer sempre, Érica, que a liderança, ela começa na contratação. Se você contratar a pessoa certa com as competências comportamentais, principalmente, e as competências técnicas, alinhado com o que você quer para o cargo, você vai ter muito menos dor de cabeça como líder. Então, tudo começa na contratação. Meu amigo, contratou errado, desculpa a expressão, mas literalmente. Então, assim, quando você contrata de forma correta, você contrata a pessoa certa para o cargo certo, o seu trabalho de liderança lá na frente vai ser facilitado, tá certo? Então, assim, realmente, comandante, é difícil lidar com pessoas, mas você vai ter que lidar com pessoas independente. Então, você já passou da hora de parar um pouco e começar a estudar sobre pessoas, começar a estudar sobre liderança, porque liderar, Érica, é técnica, né? Liderar é aprendível. Nem sei se existe essa palavra, mas você aprende a liderar, tá? Você não nasce um líder nato como muitas pessoas acreditam. Pode até nascer com uma certa
tendência a isso. Mas você Facilidade, vai precisar, né? isso, você vai precisar trabalhar. Imagina o Neymar. Eu acredito que o Neymar já nasceu com uma certa facilidade, né? Com um dom, que eu não acredito em dom, mas ele já nasceu com uma certa aptidão a ser jogador de futebol. Mas imagina se ele não tivesse treinado. Se ele não treinar ainda hoje, ele não seria o ótimo jogador que ele é. Claro que com seus defeitos, né? Que cai que só a bexiga. Cai. Ô, Fábio, eu acredito que até quando a gente pega para analisar de fato, né, a questão de liderar, a cultura já te direciona a tudo, né? Porque se você quer uma cultura de resultado, você vai precisar ser um líder que traz treinamento, que vai ajustando e já direciona o como você vai liderar as pessoas e já direciona o como as pessoas vão se comportar dentro da sua empresa, né? Que já direciona os momentos de lazer, de descontração que um líder deve ter com a sua Tem um equipe. cara chamado Peter Drucker, desculpe a pronúncia meia torta, mas Peter Drucker ele é o pai da administração atual, tá? Sim. Pai da administração moderna. E ele diz o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, cara, no final das contas, é a merda da cultura que vai mandar na sua empresa. Por quê? Em todos Porque os sentidos, né? por isso que a cultura é o primeiro pilar. Por isso que nós precisamos trabalhar a primeira cultura e eu bato tanto nessa tecla. Porque, cara, você não vai estar na sua empresa 100% do tempo. E a cultura diz muito respeito a isso, de o que é que você faz quando você não está sendo visto, quando você não está sendo monitorado. O que é que você faz quando você está sozinho? E quando você tem colaboradores alinhados com a sua cultura, mesmo sem você estar perto, mesmo sem ter um supervisor por perto olhando para ele, ele vai fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque ele está alinhado à sua cultura. Tá bom? Então é isso. A cultura é um dos principais Eu pilares. acredito que vale ressaltar que dentro da vida real, né, sempre vai ter algumas pessoas que na sua frente falam, inclusive tem muitos empresários que falam sobre isso, né, que não tem como você ter 100% das pessoas alinhado, afinal, pessoas são pessoas, né, e na sua frente é um comportamento, quando você tá por trás é outro. Mas você, com certeza, trabalhando esse pilar esses pilares, né, você vai ter um direcionamento e uma porcentagem aí de resultados infinitamente maior do que se você não trabalhar, Sim, né? show de Porque bola. sempre vai ter pessoas que vão sair aí do trincho e que você vai ter realmente um pouco de dor de cabeça a mais em algumas situações. Enfim, tem uma cultura direcionada. Direcionar a cultura é melhor do que não direcionar, né? É melhor do que deixar as coisas ao léu. Ter 98% de pessoas alinhadas e 2% só não é muito melhor do que você não ter pessoas Ter alinhadas, o né? inverso, né? Então Isso. é isso, pessoal. Próximo pilar é liderança. Trabalhe a sua liderança. Você precisa aprender técnicas. No evento que a gente faz, inclusive, eu não sei se esse podcast vai ao ar antes ou depois, eu acho que antes, né? Vou me situar aqui para vocês, tá? Hoje é dia 27 de outubro. E no dia 25 de novembro eu vou estar fazendo o workshop e vamos trabalhar justamente esses 5 pilares. Se você está vendo esse vídeo antes, esse podcast antes, ainda dá tempo de se inscrever, tá? Mas assim, nesse workshop nós vamos trabalhar de De forma 2023, tá, de gente? 2023. Nós vamos trabalhar os 5 pilares com ferramentas práticas, onde você já vai sair do workshop com essas ferramentas para no outro dia já aplicar na sua empresa. Você vai sair com a cabeça fervendo, vai sair transformado desse workshop. Então você não pode perder. Dia 25 de novembro de 2023, caso você esteja vendo esse 27. podcast. Vinte e Esse cinco de 25 de novembro, novembro é o o workshop. workshop, Isso. né? Caso você esteja vendo antes disso, tá? Então, assim, existe uma ferramenta de delegação chamada diagnóstico de delegação, ou muita gente conhece também como ferramenta de delegação. Nessa ferramenta, a gente vai analisar a sua aptidão a delegar. Em que nível você está aí de um líder que sabe delegar. Então, a ideia é que
no início, quando a gente começa a tratar do tema liderança, você faz esse teste de delegação e no final desse tema, a gente refaz esse teste e você vai perceber que você vai ter avançado bastante, você vai ter aprendido a liderar de forma correta e aprendido a delegar. Acho que a principal ferramenta do líder é saber delegar de forma correta. E para tudo, pessoal, existem ferramentas, certo? E essas ferramentas serão dadas no workshop. Então não perca. Show de Não bola. perda. Sem sombra de dúvidas, vai ser um workshop muito produtivo e mão na massa, né? Isso. Não é só teorias, é aprender, fazer e sair de lá, como o Fábio já Colocando na disse, prática, né? com o juizinho fervendo para colocar tudo na prática. E aí vamos para o quinto pilar, né, Fábio? Certo. Quinto e último pilar. Do Érica, sucesso do sucesso empresarial. Érica, você sabia... só sobrou o único dedo, né? Que é o dedo Sim, midinho. sim. Você sabia que o dedo midinho, ele tem 50... Ele sozinho, ele é 50% da força da sua mão. Ou seja, se você perder o dedo midinho, você perde 50% da força da sua mão. Não sou eu que estou dizendo isso, são estudos, né? São os Ortopedistas, ortopedistas, ortopedistas. Como é o nome certo, diretor? São os ortopedistas que falam isso, tá, pessoal? Perder o dedo midinho, você vai perder 50% da força da sua mão. Então, esse pilar, ele sozinho é 50% da força da sua empresa, que é o pilar da gestão financeira. Então, eu associo muito gestão financeira ao dedo midinho, tá certo? Então, assim, cara, agora é até uma ironia, né? Quando a gente faz assim com o dedo, lembra alguém, né? Muito famoso, muito odiado por uns, amado por outros, e eu associei logo esse dedo ao financeiro, né? Enfim. Então, assim, a gestão financeira sozinha, ela, no meu ponto de vista, né, até onde eu estudei, ela sozinha é 50% da força da sua empresa. Porque, Érica, não existe nada no mundo que tire mais o sossego do empresário do que a falta de dinheiro no caixa, tá certo? Eu sofri isso na pele. Então, assim, você precisa cuidar da sua gestão financeira. E aí a gente criou uma metodologia dentro de gestão financeira que é chamada OADES, onde o O vem de organização, o A vem de análises, o D vem de demonstrativos e o S vem de segurança. Então, nessa metodologia, a gente vai lhe ensinar a trabalhar a organização. O principal objetivo da organização é você organizar financeiramente a sua empresa, ter ali uma rotina realmente de separar os custos, separar as receitas, categorizar cada uma das coisas, separar o seu prolabore do dinheiro da empresa, se reeducar para não gastar o dinheiro da empresa. Você não pode, por exemplo, usar o cartão corporativo, o cartão da empresa, para bancar coisas pessoais. Você tem que usar o seu cartão, o seu Prolabore. Tá? Você não pode misturar jamais Prolabore com o dinheiro da empresa. Então, isso está dentro de organização. Né? O A é análise. Né? Então, você precisa estar sempre analisando o seu financeiro, estar sempre fazendo análise, sempre estudando ali formas de reduzir custos, né? Formas de aumentar a receita, enfim. O D é de demonstrativos, você não consegue fazer análises se você não tiver demonstrativos. O que são demonstrativos? No nosso caso, é o fluxo de caixa. Você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter uma ferramenta onde você vai registrar todas as suas entradas e todas as suas saídas. E essa ferramenta, que eu chamo de demonstrativo, ela vai ser base para você fazer as suas análises, certo? Então, sem os demonstrativos, você não consegue fazer nada. E, por último, a segurança. Você precisa ter uma segurança financeira, tanto pessoal quanto da sua empresa, que é um dinheirinho ali guardado para eventuais emergências. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma pandemia, certo? Os empresários que durante o período da pandemia tiveram que fechar suas lojas, aqueles que não estavam
com uma certa segurança financeira, que aqueles que não estavam preparados, eles fecharam suas portas e não abriram mais. Porém, os empresários que estavam preparados, eles conseguiram, depois da pandemia, abrir suas portas e ficaram mais fortes. Por quê? Porque quando abriu as portas, a concorrência foi menor, porque muitos dos seus concorrentes tinham fechado definitivamente, tá certo? Então, pessoal, quinto pilar, gestão financeira. 50% da força da sua empresa está aqui. Você precisa ter gestão financeira. Nenhuma empresa fica rico ou ninguém fica rico se não souber gerir bem o seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa. Beleza? Show de bola? Então, recapitulando aqui, pessoal, os 5 pilares. Primeiro, cultura organizacional. Segundo, direcionamento, ou seja, planejamento estratégico. Terceiro, comunicação e marketing, certo? Comunicação dessa forma não agride ninguém, vai agredir se você não tiver identidade, ou seja, não se conhecer e também não saber para onde vai. Então vai agredir, certo? Mas dessa forma não agride. E aí você tem liderança, comprometimento com a sua empresa e a gestão financeira. Esses são os 5 pilares do sucesso empresarial. Trabalhe esses pilares que a probabilidade da sua empresa dar certo, a probabilidade da sua empresa ir para um outro nível é muito, muito, muito maior. Tá certo? Show de bola, Fábio. Show de bola. Agora eu vou pedir para a galera que está nos assistindo, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve no nosso canal, né, Érica? Isso mesmo. Deixa o like. Deixa o teu like, deixa os teus comentários. O que é que você acha desses 5 pilares? Você adicionaria mais algum pilar? Você retiraria? Enfim, eu quero... Quais os pilares que você já trabalha na sua empresa? Isso, desses pilares, qual é o pilar que você mais trabalha na sua empresa? Quais são os pilares que você precisa trabalhar um pouco mais, precisa aperfeiçoar? Nós temos, de repente, aqui no canal vídeos de cada um desses pilares. Se não tiver, a gente vai começar a criar. Você pode também fazer sugestões de vídeos, de temas que a gente está aqui para atender, né, para ajudar os micro e pequenos empresários. O que acontece? A nossa missão é justamente essa, né? Ajudar os micro e pequenos empresários a fugirem aí de uma estatística do Sebrae que é muito triste, né? A estatística que diz que 70% de todas as micro e pequenas empresas que abrem, elas fecham as portas em até 5 anos. Então, nós somos inimigos dessa estatística e a ideia é estruturar a sua empresa, fazer com que a sua empresa funcione para que ela não venha fechar, tá? E se nesse podcast a gente conseguiu ajudar, nem que seja um empresário, estamos felizes. A gente já sai daqui realizado, a gente já sai daqui com o nosso dever cumprido. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Espero ter ajudado. Meu nome é Fábio Calazans, sou especialista em micro e pequenas empresas. Eu sou Érica Carla, especialista em estratégia de conteúdo. Esse foi mais um vídeo nosso e até a próxima.